Eu nasci em Barra do Garça. Morei lá até os 14 anos. Meus padrinhos eram vaqueiros, lá na aldeia São Marcos, onde são as tribos chavantes, né? E eu morei com eles 6 anos. E depois a gente foi para Alta Floresta, foram para vários lugares. E lá em Alta Floresta eu era policial militar. E foram cumprindo destino afora. Aos 30 anos eu voltei para cá. Foi em 1994. Foi quando eu tive a possibilidade de comprar essa parte aqui, onde hoje eu moro, há 21 anos. Olha, eu acredito que na vida não existe o acaso, né? Por eu desde criança conhecer isso aqui, eu já sabia a trajetória disso aqui. Isso que o primeiro morador humano que morou aqui, ele morou 6 anos com a família. Separaram, foram embora e daí por diante ninguém mais morou aqui. As pessoas, isso aqui era moeda de troca. As pessoas vinham para cá, compravam, não construíam, né? E ia passando, ninguém parava. Era muito comentado de visões, de aparições, de objetos, de coisas, né? Então isso assustava muito as pessoas, os moradores da região. Quando eu vim para cá, nada disso assim me empolgou ou me intimidou. Eu não vim com esse propósito de desafiar ou, né, passar temporada de experiência aqui. Eu vim e coloquei o coração no local. A Serra do Roncador é uma região que é a borda de 2 planaltos, né? É o Planalto dos Guimarães, que é o que está posicionado mais a sul, e a borda também do Planalto dos Parecis mais a norte. É a borda leste desses planaltos, né? Esses planaltos são regiões de altitude, que variam aí de 600 até 700 metros aproximadamente. E eles têm uma borda, uma transição para a região de planície, de onde nós estamos, aqui na planície do Araguaia, que se dá por paredões verticalizados, por escarpas, né? E essa região dessa borda desse planalto é o que a gente chama de Serra do Roncador. Toda a civilização, ela nasce, ela tem como ponto de referência várias coisas. Uma delas é sempre um sistema de serras, de montanhas, cordilheiras. Só para lembrar, a Cordilheira dos Andes, onde nasceu a civilização maia e dos incas. Recentemente aqui, a Serra da Mantiqueira, onde nasceu o movimento espiritualista hoje chamado Sociedade Brasileira de Eubiose. Aqui, a Serra do Roncador, ela sintetiza toda essa história que eu estou te falando. Ela é desse tempo, da Atlântida, preservada, entendeu? É um lugar sagrado. O Roncador é sagrado. Serra do Roncador é ligada ao futuro. A vibração dela é de futuro. A principal foi a expedição Roncador Xingu mesmo, né, de 1943, 44. Mas antes teve uma expedição paulista, chamada Bandeira Piratininga, que eles saíram de São Paulo com o objetivo, aí tinha jornalistas, tinha pesquisadores, com o objetivo de descobrir o Roncador, a Serra do Roncador. Isso em 1935. Getúlio Vargas, sobrevoando a região, teria avistado um ponto luminoso do alto do seu avião, que foi, segundo as informações, por aqui, ele vinha do Amazonas, então tudo supõe que venha a ser essa mesma visão, está relacionado. A visão deve ter sido tão profunda, a experiência mística tão forte, que ele chegou e em toque de caixa organizou a expedição Roncador Xingu. A expedição Roncador Xingu, eles vinham não só com o fito de chegar a determinado lugar, mas de abrir a estrada para determinado lugar.
Fawcett é um personagem totalmente estranho. Ele é tido pelo nosso professor como místico. Foi uma semente ou uma alma anglo-saxônica que veio lá da Europa se misturar aqui com o nosso chavante, fazer a fusão do elemento europeu com o elemento nativo. O que consta é que Fawcett teria recebido uma estatueta, né? Daquele escritor criador de Tarzan, como é Heinegard, né? Que criou Tarzan e tal. E o Heinegard teria dito para ele, olha, isso aqui, inclusive o romance que eu fiz, A Rainha de Sabá, não é na África, é no Brasil. Certo? Então ele vem com essa estatueta, né, com umas inscrições, e a procura da Cidade Perdida. Né? Então, em 1925, ele entra para cá, ele vai para Cuiabá, né? De lá ele entra nessa região aqui e até desaparecer. Né? Então, aí fica o Orlando. Até passou aqui com os ossos, quando ele achou os ossos que disse que era falso, ele passou aqui e me mostrou os ossos. Então tem a versão do Orlando, que um índio teria o matado, né, enterrado, e tem a versão de que ele realmente encontrou o que estava procurando. De lá você já viu as salinas, a região salina da Argentina. Mas eu gostei muito, cara. Achei bacana, né? Nessa árvore amarela tá a abelha, a Europa. Vamos passar em silêncio, porque ela pode ferroar. O turismo que eu vivencio aqui não é o turismo comum, popular. Talvez a grande quantidade de gente poderia não ressoar o equilíbrio desse local. Então, hoje, graças a Deus, o seletivo que vem é a qualidade. Eu vejo hoje aqui, ó, as pessoas que vêm, ótimo, são as pessoas que estão dentro da energia, que estão dentro da seletividade do local, não me dá problema. Por eu ter criado um turismo diferencial, que aqui não entra jogo, não entra bebida alcoólica, né? Não entra som automotivo, não tem festividade, é uma coisa mais para recolhimento espiritual. Então as pessoas que vêm para cá, eles acabam ajudando isso a sustentar, sabe? De uma certa forma. Sério? Já que não tem uma cachoeira própria, vamos fazer uma. Ó, se quiserem usar, fica à vontade. Na volta eu vou... Não paga nada, promoção. Hoje, se me der 10 milhões de vezes esses 10 mil dólares, não me soaria nada, nem sequer pensaria em vender. Porque para mim, a nível de financeiro, isso aqui não tem valor. Não existe, vamos dizer, pacotes de dinheiro que cubra, que venha me dizer, olha, Mauro, estou te pagando isso, vale isso aqui, você vai levar. Não. Isso para mim, em termos de valor financeiro, não, porque já me dá o que eu preciso é de sobreviver, né? De manter, de sobreviver e manter no local. Isso, o turismo veio já para cobrir esse espaço de necessidade. Aqui ela representa o símbolo da árvore da vida, tipo um castiçal, né? Aqui são duas patas de felino, aqui aquela mãozinha com várias pegadinhas, dedos. Aqui representa bem parecido o raio de sol, ou seja, uma mão, mas ao mesmo tempo tem um corte aqui que representa raio de sol. Eu descobri que ao longo da montanha existe para mais de 15 sítios arqueológicos. A maioria deles, nenhum, ou seja, tem estudo científico embasado neles. Existem teorias, né? Algum professor de história que veio, teve uma ideia, falou, mas nenhum estudo científico sobre eles. Os sítios arqueológicos são feitos, alguns são relatados em torno de 8, 10 mil anos, né? É a média desses sítios, mas não tem um estudo aprofundado. Esses sítios hoje eles têm, tanto na área de baixo, da montanha, como na área em cima. Alguns com inscrições, ou baixo e outros alto relieve, outros com pigmentos de supostamente sangue com
outra tintura. E a gente tem em algumas paredes dessas escarpas algumas inscrições rupestres, né? Dentre as quais a gente tem aqui essa parede que mostra algum desses registros, né? Como essas marcas que estão produzidas aqui. Essa região que nós estamos agora, ela é conhecida como Gruta dos Pezinhos, fica, né, no Parque Estadual da Serra Azul, que é uma unidade de conservação aqui da Barra do Garças, e que tem essas inscrições. Que também está no mesmo modelo do de Barra. Acredita-se quem fez lá, provavelmente fez aqui. Porque é todo um segmento de sítio que vem, né? E a relação com os Chavantes são muito boa. Por o fato de eu já ter morado, convivido, ter uma relação de vida com eles há 6 anos na aldeia, né? E também assim, a gente vem de uma família indígena. Meus pais, meus avós são índio gavião, lá do norte do Maranhão. E a gente já por ter um pouco de sangue disso na pele, se tornou mais fácil. A minha relação com o Chavante é muito boa, graças a Deus. Sempre que eu posso, eu vou lá, faço um trabalho, né, incentivo as pessoas que querem conhecer as aldeias, conhecer os indígenas, saber um pouco, vivenciar um pouco da vida cotidiana do indígena. Eu acabo facilitando esse meio, que chega até eles, que tem uma relação bacana, que tem um convívio de experiência, né, de vida com eles. E a troca justamente é isso. A gente faz os pedidos das doações, das necessidades, que cubra as necessidades dentro do possível, tanto na necessidade dele como nas doações, né? A gente vai tentando fazer esse intercâmbio. Claro, você nunca vai poder sanar o problema do índio, impossível. Mas a gente, pelo menos no momento, a gente compartilha com ele. O nosso trabalho hoje aqui é o trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo. É o trabalho de vir aqui na aldeia, de fazer a visitação junto com o pessoal e fazer as doações, né, que a gente vem fazendo. Hoje nós estamos fazendo a doação do Feliz Natal na aldeia. É uma reunião de amigos, né? Fazia um tempo que eu não via aqui o estimado seu Pedro, né? Mas sempre lembro, com muito carinho e tudo. Então a gente se reuniu agora de um tempo para cá. E aí coletamos alguns presentes, sabe? Algumas coisas nossas, assim, para dividir mesmo. E mais uma oportunidade, compartilhar mesmo, uma oportunidade de visitar, de interagir. E esses Chavantes, que hoje estão aqui toda na região, tem várias reservas aqui perto, eles são de Goiás, né? Eles foram recuando, à medida que a civilização foi chegando, eles foram recuando, porque os Chavantes são meio arredios, né? Eles não são uns índios assim, pacíficos, como os indígenas do litoral brasileiro que foram, né? Eles são muito guerreiros. Então eles foram recuando e determinaram a divisa do território deles aqui, o Rio da Morte. Tanto é que a expedição Roncador chegou, fincou aqui o seu acampamento e as primeiras casas, mas não ultrapassava a margem esquerda do Rio da Morte, né? Isso só aconteceu anos depois. Ninguém vê um roncador por acaso. Não vem, isso eu posso te afirmar. Mas também o fato de eu perceber isso não me dá o direito de eu criar uma fantasia sobre isso. Há muitos relatos, né, sobre seres de outros planos, né? Há muitos relatos de pessoas, né, pessoas sérias no assunto. Mas eu acredito que cada um tem sua realidade. Cada um vivencia aquilo que é. Então o local proporciona isso para todos. Mas não
não deixo criar aquele mito, né? Ah, olha, aqui tem um ET, aí isso tem... Não, eu acho que as pessoas têm que vivenciar a si mesmo. Eu me lembro quando eu cheguei para cá, eu tive muita dificuldade financeira, porque além de eu não ter salário fixo, eu não tinha desenvolvido o turismo, então vivia grosseiramente, sobrevivendo. Ou seja, com meu evento rotava friagem. E teve uns dias que eu passei uma dificuldade muito grande aqui, financeiramente, muito grande. E chegou um dia que eu não tinha nem arroz para fazer, não tinha nada. Eu tinha um pouco de açúcar na lata. E aí foi quando eu comecei a perceber, poxa, eu estou vivendo num local, eu vou morrer de fome, como que isso vai? Eu comecei a conversar com o local, como é que eu vou viver nisso, né? Eu vou morrer de fome aqui, na esperança de algo que eu não vi, que eu só penso, que não toco, que eu não sei, como é que funciona? Então me dê uma prova disso, né? Como é que vai ser minha vida? Porque senão eu vou ter que sair daqui e largar isso, né? Então, por isso que eu te falo, aqui tem uma consciência própria. Porque a partir da hora que eu disse isso comigo, eu disse, eu vim pra cá, eu tô aberto. Se eu sou instrumento, me dê a ferramenta, porque não tem como eu trabalhar sem ferramenta. Nessa noite, nessa tarde, simplesmente coloquei açúcar na boca. Roubar não ia, sabe? Não tinha meios de... Só tinha esperança de amanhã caçar um jeito de comprar fiado na vila, ir pra cidade, enfim, dar meus pulos. Deitei, fui dormir. Quando foi meia-noite, buzinou no portão daqui da casa, do corredor, um carro. Era uma pessoa que estava chegando de Rondonópolis, 3 senhoras, uma terapeuta, que eu já tinha conhecido aqui. Isso não era turismo ainda. Elas vieram e eu abri o portão, elas chegaram em casa e disseram, olha, eu vim aqui, se você me permite, passar uns 3 dias com você. Gostei do local, né? Eu gostaria de passar uns 2, 3 dias aqui, se você me permite. Ah, tudo bem. Ah, você me ajuda a descer as coisas aqui? Eu ajudei. E eram as malas e 3 caixas de compra dela. E uma das caixas grandes que ela tinha, né, que era uma caixa de óleo, de ovos, mas estava cheia de mantimento. Tudo que eu precisava estava naquela caixa. Tudo. Eu até brinco às vezes, até bolacha recheada que eu gosto. Ela lembrou, falou, olha, Maura, essa caixa aqui eu trouxe para você. Essas 2 nós vamos se alimentar. E o que sobrar é seu. Fica para a fazenda. Ou seja, o meu pensamento na hora foi muito direto, né? O local foi muito rápido. Quando eu vi, a pessoa já tinha trazido os alimentos. Não precisou de eu vender a fazenda, não precisou de eu penhorar, não precisou de eu gritar, esgoelar, ou extorquir, ou fazer qualquer coisa que viesse contra a proposta. A minha casa sempre é repleta, cheia de pessoas boas. Às vezes as pessoas, Mauro, você mora sozinho? Eu digo, me explica o que é sozinho. Porque não tem como, né? Às vezes, fisicamente, eu estou só, né? Mas no coração, no pensamento, na alma, as pessoas que passaram e foram embora ao longo do tempo e no dia a dia, eles estão presentes. Ou que seja no telefone, ou que eles estão, né, hoje no WhatsApp, no computador, eles estão sempre comunicando, isso mentalmente também. Alguns não têm condição, às vezes, de escrever ou de telefonar, mas estão sempre na mesma sintonia. Isso faz do local ter uma vida própria. Eu recebi o Neil Armstrong, aquele cientista que foi na Lua, supostamente falando que foi na Lua, né? E eu tive o prazer de estar um dia com ele aqui. Embora eu não fale inglês, ele não fala português, mas tinha um intérprete. A gente fez um passeio com ele, subi na montanha, né? Isso me surpreendeu muito, porque jamais eu imaginaria de um dia eu conhecer uma pessoa que às vezes eu via muito pouco falando na escola. O cara que foi na Lua, né? Isso me surpreendeu muito. Não me ativou meu ego, mas assim, eu me senti um pouco, sabe? E assim, agradeci o local, porque o local ressoou isso, né? Ecoou para que ele viesse. E eu me surpreendi, porque para um cientista, com tanto nome dele, né, a fama dele, estaria num local igual esse, simples, e subindo uma montanha, em silêncio. E o mais interessante, ele pouco conversou. Não é o fato dele não falar português que ele não conversaria, mas ele fez pouca pergunta. Uma delas, primeiro ele perguntou a minha idade,
Depois ele falou, por eu dever ter habilidade muito rápida de subir nas pedras, ele disse, me lembra muito quando eu era jovem, você parece um cabrito montanhês. Né? Foram poucas palavras. Depois ele desceu, ficou sentado debaixo do baruzeiro ali e disse para a senhora, esse local tem uma energia muito boa, muito curativa. E o que me surpreendeu, ele estava trabalhando com uma cura quântica, uma cura espiritualista. Isso ainda me surpreendeu mais, que eu fiquei mais perplexo. Momento nenhum eu achei tão pequenininha a palavra, como todo mundo pergunta para mim assim, por que você não perguntou se ele foi na Lua? Foi a última pergunta que eu quis fazer para ele, ou não fiz. Porque eu achei ela tão vazia, e eu tinha um momento tão ímpar de estar com ele ali, eu achei que aquela pergunta não valeria a pena. Né? Eu preferi ficar mais em silêncio, vivenciando ele, ouvindo, né, o trabalho dele, observando mais ele, do que fazer a pergunta. Claro, no fundo eu gostaria de perguntar se você foi na Lua. Mas eu pensei, se foi, ele vai falar que foi. Se não foi, ele vai falar que foi. Então, para mim, é uma palavra que eu descartei. Eu procurei vivenciar ele, né? Admirar, ver ele, aquela pessoa, aquele senhorzinho já de idade, num local igual esse. Então, para mim, foi mais uma prova que o local tem uma existência, tem uma consciência muito maior do que a gente pensa. Menino, quem foi teu mestre? Meu mestre foi Salomão. Se me dissesse do outro lado está o paraíso, eu diria, não, obrigado, está aqui. Não veria. Eu, no meu plano de vida, vou ser sincero para você. Tirasse eu daqui, se eu viesse, vamos dizer de uma certa forma, saísse daqui, é como se criasse um peixe fora d'água. Não conseguiria sobreviver. Porque o que eu me enraizei aqui dentro foi toda uma experiência de vida, né? E desde quando eu me entendi por gente, o sonho era realizar aqui, comprar. Depois que eu comprei, vim para cá. E para mim, todos os dias são novos, não existe rotina aqui. Então eu vejo a Serra do Roncador como o meu eixo de vida. Né? Não falando financeiramente, mas a minha vida. Se um dia eu viesse sair daqui, eu diria, eu morreria vivo. Né? Porque o fato de viver não quer dizer que um coração pulsa ou as pernas se movem, ou se movimentam. Existem várias formas de morrer. Tem pessoas que estão mortas em pé, que se movimentam. Então eu não queria ser um desses. Né? Eu resumo isso aqui como o maior presente que Deus me deu na Terra. Se ele disser, olha, o paraíso está ali, eu disse, não, eu já vivo aqui. Né? Não queria outro.